Estamos aqui para promover um momento de reflexão sobre a importância da alimentação, a nutrição, claro, e a saúde, assim como o impacto das escolhas alimentares nas gerações seguintes e no ambiente. Deste modo, a forma como os alimentos são produzidos, até os hábitos de consumo, tudo contribui para a nossa saúde e bem-estar. Seremos nós capazes de produzir alimentos suficientes para uma população em crescimento e envelhecimento e claramente lidar com os desafios das alterações climáticas, das pragas e doenças que assolam as culturas? E como nós podemos ter acesso a consumir estes alimentos mais saudáveis, mais nutritivos e seguros? Estas são, de facto, algumas das questões que tentamos responder aqui hoje, neste dia dedicado à alimentação do prado ao prato. Agradecendo desde já a vossa presença, nós procuramos reunir um conjunto de atores de diversas áreas com reconhecido trabalho nestas matérias ligadas aos sistemas alimentares. Cada um dos participantes poderá intervir em cada um dos painéis diretamente e para isso pedimos que levante a mão para lhe ser dada a palavra. Ressalvo que caso haja muitos intervenientes, não será possível aceder a todos os pedidos. Tentaremos dar resposta a todas as perguntas no período de debate. Assim, e sem mais demoras, apresentamos a intervenção do Sr. Secretário-Geral da ONU, Engenheiro António Guterres, que muito agradecemos a disponibilidade através do vídeo sobre a importância deste dia. World Food Day is not only a reminder of the importance of food to every person on the planet, it is a call to action to achieve food security around the world. Today, almost 40% of humanity, 3 billion people, cannot afford a healthy diet. Hunger is on the rise, so too are undernourishment and obesity. The economic impacts of COVID-19 have made the bad situation even worse. The pandemic has left an additional 140 million people unable to access the food they need. At the same time, the way we produce, consume and waste food is taking a heavy toll on our planet. It is putting historic pressure on our natural resources, climate and natural environment, and costing us trillions of dollars a year. At this year's theme makes clear the power to change is in our hands. Our actions are our future. Last month, the world gathered for the United Nations Food Systems Summit. Countries made bold commitments to transform food systems, to make healthy diets more affordable and accessible, and to make food systems more efficient, resilient and sustainable at every step, from production and processing to marketing, transportation and delivery. We can all change how we consume food and make healthier choices for ourselves and our planet. In our food systems, there is hope. On this World Food Day, join us as we commit to take transformative action to deliver on the Sustainable Development Goals through food systems that deliver better nutrition, a better environment, and a better life for every person. Um excelente começo, com excelentes palavras, e temos agora a continuar a abertura da nossa sessão com o engenheiro Nuno Serra, presidente da direção do Food for Sustainability Collab, e o Dr. Pedro Fevereiro, diretor executivo do Inove Plant Protect Collab, a quem dou de imediato a palavra. Muito bom dia a todos. Em meu nome pessoal e em nome do Food for Sustainability, dou-vos as boas-vindas ao Alimentar Portugal, agradecendo desde já a colaboração dos distintos moderadores e oradores que nos vão acompanhar. Os desafios que enfrentamos nos nossos sistemas agroalimentares e na garantia de uma alimentação mais saudável e equilibrada são complexos. A breve mensagem do engenheiro António Guterres espalha exatamente isso e que devemos intervir de forma articulada. O Food for Sustainability tem precisamente como missão a intensificação sustentável da produção agroalimentar e a promoção de uma alimentação mais saudável do prato ao prato. Espero que este debate seja proveitoso para todos e que possamos colaborar na passagem das palavras aos atos. Our actions are our future. Bem-aja a todos e sem mais demoras, passo a palavra ao Pedro Fevereiro. Muito obrigado. Bom dia a todos, obrigado Nuno. Eu sou diretor executivo do Laboratório Colaborativo Inove Plant Protect, que se dedica sobretudo a desenvolver
soluções mais amigáveis para o ambiente, para a proteção das culturas contra pragas e doenças. E reconheço neste Dia Mundial da Alimentação o apelo global à erradicação da fome para um mundo em que os alimentos nutritivos estejam disponíveis e sejam acessíveis a todos em qualquer lugar, que foi lançado pelo secretário-geral das Nações Unidas, o engenheiro Guterres. Há já muitos anos, José Afonso cantava negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. E, de facto, este grito um pouco desesperado da necessidade de suprirmos as deficiências alimentares em todo o mundo é algo fundamental e que deve estar nas nossas mentes. A necessidade de uma produção sustentável e em quantidade e em qualidade de alimentos é um desafio, como disse o Nuno, que é atual e que é constante. Esta atividade humana supre uma necessidade fundamental. Sem alimento não sobrevivemos, quer individual, quer como espécie. Sem alimento tudo o resto se torna vago e colocado em segundo plano. O número de pessoas que se dedica a produzir alimentos para a população humana tem vindo a diminuir constantemente e os desafios para suprir a segurança alimentar são imensos. Ao mesmo tempo, somos cada vez mais exigentes, quer quanto à qualidade dos alimentos, quer quanto ao seu modo de produção. Este primeiro painel dedica-se um pouco a tentar compreender estas questões mais gerais e para isso temos connosco 3 pessoas que passo a apresentar. O engenheiro Nuno Russo, que foi secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural até há pouco tempo e é técnico superior no Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, sendo também mestre em zootecnia. A doutora Sara Rocha, que é licenciada em Serviços Sociais e que é gestora do projeto Rede Atuar, Sistemas de Alimentares Sustentáveis, e a doutora Isabel Jonet, licenciada em Economia e presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome e da Entreajuda. As principais questões para debate, vou apresentá-las muito rapidamente, são as seguintes. Que políticas europeias e nacionais estão a ser desenvolvidas para melhorar a sustentabilidade da produção alimentar? Que soluções podem ser desenvolvidas para promover a segurança alimentar num contexto de interdependência, mas também de soberania alimentar, quer em Portugal, quer no mundo? Qual o papel da produção e distribuição local e familiar na mudança do paradigma da produção alimentar? E, se é possível, a coexistência entre diferentes modos de produção, ou teremos que excluir alguma, e qual o impacto das políticas públicas europeias na desejada transição para uma produção mais verde? Para nos falar e teremos uma primeira intervenção de cada um dos 3 membros deste painel e depois abriremos de seguida o debate com toda a assistência. Para isto, passo de imediato a palavra ao engenheiro Nuno Russo. Nuno. Muito bom dia a todos. É um enorme gosto estar presente nesta iniciativa do Food for Sustainability, da Colab e do InovePlant Colab, com o apoio do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa, pelo que eu agradeço o convite que me foi formulado na pessoa da Joana Graça. Gostaria de cumprimentar as minhas colegas de painel, Sara Rocha, da Atuar, e Isabel Jonet, da Federação Portuguesa de Bancos Alimentares contra a Fome, nesta conversa sobre Alimentar Portugal. Eu gostava de começar dizendo que, embora estejamos a comemorar o Dia Mundial da Alimentação, hoje, dia 16 de outubro, com o objetivo de consciencializar a opinião pública para as questões da alimentação e nutrição, não podemos esquecer que estamos a celebrar, no atual ano de 2021, o Ano Internacional das Frutas e Legumes, também declarado pelas Nações Unidas, visando aumentar a consciencialização sobre os benefícios nutricionais e de saúde do consumo de frutas e legumes, mas também para a redução da sua perda e desperdício e ainda direcionar a atenção política para os sistemas alimentares sustentáveis, desde a produção ao comércio.
De referir ainda que o anterior ano de 2020 foi o Ano Internacional da Fitossanidade, que visou aumentar o reconhecimento geral sobre a importância da sanidade vegetal para melhorar a segurança alimentar, proteger o meio ambiente e a biodiversidade e impulsionar o desenvolvimento económico. E um dado importante que convém salientar é que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, estima que até 40% da produção das culturas alimentares são perdidas anualmente devido a pragas e doenças das plantas. Voltando agora ao Dia da Alimentação, é todo relevante apresentar alguns dados e informações sobre a alimentação mundial, a saber, as últimas estimativas disponíveis indicam que cerca de 821 milhões de pessoas no mundo estavam subnutridas em 2017. Isto significa que 1 em cada 9 pessoas não tem acesso a comida suficiente para serem saudáveis e terem uma vida ativa. A fome e a malnutrição são o risco número 1 para a saúde em todo o mundo, maior do que a SIDA, a malária e a tuberculose juntas. A Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas estima que a produção agrícola mundial deve aumentar cerca de 60% até 2050, para fazer face ao aumento exponencial da população e ao incremento das classes médias das economias emergentes. A alimentação está também no centro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda de Desenvolvimento da ONU para o século XXI. O segundo dos 17 Objetivos da ONU é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Segundo as Nações Unidas, atingir este objetivo até à data prevista de 2030 exigirá uma mudança profunda no sistema global de alimentação e da produção agrícola. Referir apenas algumas das metas deste objetivo: acabar com a fome e assegurar o acesso de todas as pessoas a alimentos seguros e nutritivos, acabar com todas as formas de malnutrição, duplicar a produtividade agrícola e o rendimento dos produtores de alimentos em pequena escala, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos, aumentar o investimento na agricultura, corrigir e prevenir restrições comerciais e distorções nos mercados agrícolas mundiais e adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de produtos alimentares. A nível europeu, a Política Agrícola Comum, a PAC, criada em 1962, é uma parceria entre o setor agrícola e a sociedade, e entre os agricultores europeus e a Europa, cujos objetivos são, por um lado, apoiar os agricultores e melhorar a produtividade do setor agrícola, garantindo um abastecimento estável de alimentos a preços acessíveis, e, por outro lado, ajudar na luta contra as alterações climáticas e na gestão sustentável dos recursos naturais, entre outros objetivos. Na União Europeia, existem cerca de 10 milhões de explorações agrícolas e trabalham regularmente no setor 22 milhões de pessoas. Os agricultores europeus fornecem uma enorme variedade de produtos seguros, de boa qualidade, em abundância e a preços acessíveis. A Política Agrícola Comum da União Europeia disporá de um orçamento de 336 mil milhões, apoia 7 milhões de beneficiários e proporciona alimentos de elevada qualidade a 450 milhões de cidadãos europeus. Em 25 de junho deste ano, chegou-se a acordo sobre a reforma da Política Agrícola Comum. A nova PAC, que começa em 2023, visa promover um setor agrícola sustentável e competitivo que pode apoiar a subsistência dos agricultores e fornecer alimentos saudáveis e sustentáveis para a sociedade. A agricultura e as áreas rurais são fundamentais para o Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, e a nova PAC será uma ferramenta fundamental para alcançar as ambições da estratégia do Prado ao Prato, o Farm to Fork e as estratégias da biodiversidade. O Pacto Ecológico Europeu define a forma de tornar a Europa o primeiro continente com impacto neutro no clima até 2050. Este pacto evidencia a necessidade de adotar uma abordagem holística, segundo o qual todas as ações e políticas da União Europeia devem contribuir para os objetivos do Pacto Ecológico. A estratégia do Prado ao Prato é uma das ações principais do Pacto Ecológico Europeu, num contributo para alcançar a neutralidade climática até 2050, e a estratégia visa a transição do atual sistema alimentar da União Europeia para um modelo sustentável, isto é, acompanhado de um esforço para proteger a natureza e combater as alterações climáticas. E de que forma? Assegurando alimentos suficientes, a preços acessíveis e nutritivos dentro dos limites do planeta,
reduzindo para metade a utilização dos pesticidas e fertilizantes e a venda dos agentes antimicrobianos, aumentando a percentagem de terras agrícolas consagradas à agricultura biológica, promovendo um consumo alimentar e regimes alimentares saudáveis mais sustentáveis, reduzindo as perdas e o desperdício alimentares, combatendo a fraude alimentar ao longo da cadeia de abastecimento e promovendo o bem-estar dos animais. A nível nacional, cada Estado-membro terá de elaborar o seu próprio plano estratégico, PEPAC, indicando como tenciona atingir os objetivos mediante a análise das suas necessidades e ferramentas, a definição de medidas e metas, a descrição das intervenções específicas à disposição dos agricultores. A Comissão Europeia verifica esses planos e procede à sua aprovação. Os planos estratégicos da PAC combinarão os instrumentos de apoio da PAC, quer os pagamentos diretos e intervenções setoriais, como os investimentos no desenvolvimento rural. Em Portugal, já está concluída a etapa relativa ao diagnóstico, assim como ao levantamento das necessidades e as linhas de orientação estratégica, estando atualmente a decorrer os trabalhos técnicos e políticos com vista a consolidar a arquitetura das intervenções de apoio. E para a primeira intervenção fico por aqui e pedindo desculpa se me alonguei no tempo. Obrigado. Muito obrigado, engenheiro Nuno Russo. Sem comentários, vou passar de imediato a palavra à segunda interveniente no painel, a doutora Sara Rocha. Bom dia, doutora Sara Rocha. Sara. Bom dia, Pedro. Olá. Bom dia a Olá. todos e a todas. E muito obrigada a Actuar. Agradeço o convite em estar convosco hoje e partilhar um pouco as nossas reflexões convosco num dia em que sim celebramos a alimentação. Felizmente para muita gente ela é uma fonte de alegria, de saúde e de convivialidade e de prazer, mas também há outros motivos que nos levam não a celebrar, mas a ter que relembrar os desafios que continuamos a viver nesta área. Uma brevíssima nota sobre a Actuar para contextualizar também o olhar que procuro trazer hoje para a reflexão conjunta. Trabalhamos há cerca de 15 anos no campo da defesa do direito humano à alimentação, portanto na área das políticas de segurança alimentar e nutricional. Temos vindo a participar no Comitê de Coordenação da Sociedade Civil, no Comitê de Segurança Alimentar das Nações Unidas, no Conselho de Segurança Alimentar da CPLP e também na Realimentar em Portugal, no Conselho de Segurança Alimentar. E, portanto, a partir daqui já vos dou o contexto que o nosso olhar é um olhar muito focado num trabalho de advocacia, de defesa deste direito humano à alimentação, focado no pressuposto de que a construção, a implementação progressiva deste direito tem que se fazer com uma participação efetiva de todos os atores e, em particular, daqueles que são mais vulneráveis à insegurança alimentar. E quando digo vulneráveis, não coloquemos já na caixinha uma bolsa muito residual de pessoas que têm dificuldades em aceder à alimentação, mas pensemos em todos, que em diferentes graus somos vulneráveis, não é? Face àquilo que também o Nuno acabou de trazer, alguns desafios ecológicos, as alterações climáticas, todos nós em diferentes graus estamos vulneráveis a este acesso pleno a uma alimentação adequada, ou seja, nutritiva, não só ter comida na barriga, mas de facto uma alimentação saudável e que simultaneamente contribua para a vitalidade dos nossos territórios. E é fundamental esta participação se olharmos para o momento onde estamos hoje, não é? E as discussões em que temos hoje sobre a alimentação, o papel que a alimentação desempenha no desenvolvimento humano, na economia global, para onde devemos caminhar em termos de medidas e soluções concretas para sair deste caminho desastroso de destruição ecológica, mas também da saúde humana. Neste percurso consideramos que há uma evolução, e olhando para Portugal nos últimos anos e nos espaços em que vamos participando, uma evolução muito grande e um sentido de urgência maior, mas continuamos a sentir que há alguns elementos na equação destas soluções que ainda não está muito articulado. Falamos muito em ambiente, do desperdício alimentar, que são elementos fundamentais desta equação, mas muitas vezes não está claramente a justiça social ligada também a estas componentes e aos próprios números deste trabalho. Então, respondendo ao reto do debate de hoje, desde logo é importante relembrar
que a alimentação é reconhecida como um direito desde 1948. E é importante relembrar isto porque recentemente, em maio, em Portugal, devido à presidência portuguesa da União Europeia, foi discutido o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, mas não há qualquer referência à alimentação neste plano, não é? E mesmo dentro da própria estratégia do campo ao prato, apesar de ser um enorme marco que coloca a alimentação não só no quadro da produção ou no quadro da defesa da saúde, mas que de facto coloca a alimentação como um fator de desenvolvimento maior e a preocupação também com a segurança alimentar. Não está ainda muito claro como é que se vai fazer este processo da estratégia no terreno, nos territórios e sobretudo esta discussão que até 2023 tem que estar concluída de um quadro legal para os países poderem também implementar esta estratégia. Consideramos que é uma oportunidade muito importante de todos aproveitarmos para esclarecer estas condições e de que forma é que este quadro legal pode ajudar um país como Portugal a melhorar o seu trabalho, que tem também alguns marcos que já vou indicar, e do trabalho que ainda falta fazer. Como sair deste emaranhado complexo de problemas e desafios que fomos construindo ao longo das décadas, não é? Vimos de um ponto de situação em que produzir era a saída, temos que produzir para evitar a fome. Sabemos hoje que produzir e garantir a disponibilidade não é suficiente, conduziu-nos a problemas ambientais gravíssimos e também de saúde humana, mas hoje como traduzi-la enquanto área tão interdependente de outros setores e sistemas, não é? De uma forma operativa para que os países a nível nacional consigam garantir a segurança alimentar da população e ao mesmo tempo garantir que este direito é pleno para todos, independentemente das suas circunstâncias pessoais. O ingrediente que parece sempre faltar, porque ao longo desde os anos 90, desde a FAO, das Nações Unidas e outras agências e organizações têm vindo a produzir documentos, interpretações, orientações. Existem também experiências concretas que nos ajudam a perceber como é que a nível nacional e a nível local podemos fazer isto. No entanto, parece que o ritmo de implementar este conhecimento é bastante lento. Podemos falar em falta de vontade política, por um lado, mas também podemos falar de um necessário esclarecimento do que é isto de considerar a alimentação como um direito. E, por outro lado, pararmos de olhar apenas para os países do sul global como países que têm este tipo de problemas, porque temos vindo a ignorar em países como Portugal e no quadro da União Europeia todos os problemas que se foram criando, não é? Desde a desarticulação entre a forma como consumimos e o que comemos e o desenvolvimento dos nossos territórios, a desarticulação entre os diversos setores de políticas e de medidas que criaram de facto verdadeiras omissões em termos de intervenção. Portanto, primeiro compreender que falar de direito humano à alimentação implica falar de obrigações. Quando o sistema alimentar está tão dependente de dinâmicas financeiras voláteis e de fatores externos que fogem ao alcance de todos nós enquanto cidadãos, alguém tem que garantir este direito, não é? Falamos aqui de uma responsabilidade pública do Estado e não devemos falar de medidas avulsas para apaziguar crises, por exemplo, crises económicas, mas de facto de um quadro legal e de políticas públicas intersetorial, ou seja, não só uma medida ad hoc na área da saúde, na área do ambiente, na área da educação, mas realmente um quadro legal que estabeleça princípios para criar políticas públicas coerentes, intersetoriais e que depois a nível local de facto não deixam na mão das organizações, por exemplo, sociais ou dos municípios com encargos muito pesados em termos de recursos e de esforço, a resolução de situações que ficam no vazio, digamos assim. E até porque o direito humano à alimentação ele é interdependente do direito à saúde e de facto hoje
países como Portugal e a União Europeia olham para si próprios, para o seu quintal, como disse a ex-relatora do Direito Humano à Alimentação num evento em que a convidamos. Temos que olhar para o nosso quintal e, de facto, o impacto económico de uma alimentação ultraprocessada é muito grande, e é particularmente grande nas áreas de população mais vulneráveis, e que não são pessoas que não fazem nada, são pessoas que trabalham, mas que de facto as suas escolhas ficam muito condicionadas. Em termos de linhas concretas, ao longo dos 2 últimos anos, temos vindo a realizar uma série de debates, o anterior orador, Nuno Russo, participou num deles, desde com parlamentares, com entidades governamentais, mas também outras organizações da sociedade civil, não só de Portugal, da Europa. Temos vindo a alimentar esta reflexão, e que nos levou no início deste ano também a convidar a chefe de unidade da estratégia do Campo ao Prato, Alexandra Nicolacopoulou, para conversarmos sobre como é que esta estratégia Farm to Fork pode ajudar a nível nacional a construirmos sistemas alimentares mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, mais saudáveis, pensando na saúde, mas também mais saudáveis do ponto de vista dos territórios, não é? Contribuindo para economias locais mais vibrantes e para territórios que não estejam esvaziados de pessoas, e para contrariar a tendência também de perda de conhecimentos e culturas, que hoje em dia andamos quase como baratas tontas à procura de conhecimentos que por vezes estavam bastante adaptados e que nos permitiam também fazer face a estes desafios. E portanto nesta reflexão apresentamos e temos vindo a dialogar também neste sentido de este quadro estratégico a nível europeu poder, de alguma forma, mobilizar os recursos que também estão agora em discussão, para que os países possam, a nível nacional, dentro daquilo que são as prioridades europeias, mas também a situação de cada país, apoiar os municípios a criarem estratégias alimentares em função do seu contexto, das suas especificidades, dos seus desafios, estratégias estas que terão então, poderiam ter, isso seria fantástico, apoio para terem planos de ação com ações concretas a implementar essas estratégias a nível local. A nosso ver, e enquanto organização de defesa de direitos humanos, estas estratégias não podem ser construídas de uma forma vertical de cima para baixo, mas com a participação dos vários atores do sistema alimentar, e em particular os consumidores, organizações sociais, os produtores, que são também aqueles que mais sofrem de fome e dos problemas, dos grandes desafios que vivemos hoje. E estes processos não vieram do nada, não é? Existem já experiências. Eu irei também partilhar aqui alguns links com alguns materiais que temos vindo a produzir também no quadro de parcerias mais alargadas, neste sentido de a alimentação traz para nós, Portugal, falando agora apenas em Portugal, outros desafios, que são também os desafios da governança, não é? Da governança do sistema alimentar, de como construir política pública alimentar de uma forma que envolva as partes que são parte deste desafio, ou seja, estamos numa embrulhada tão grande, não é? De tantos desafios, de um setor, de uma área, aliás, que envolve tantos setores diferentes, que de facto temos que inovar na forma como, a nível institucional, não é? Na forma como também criamos política pública e medidas e programas de segurança alimentar numa base de direitos humanos, ou seja, nesta lógica participativa, e que não tem que ser um bicho-papão, ela já existe. Sara, tenho que concluir. Vou terminar. Está bem, Sim, desculpe lá. Sim, o próprio Comitê Global das Nações Unidas trabalha desta forma e existem já pequenas experiências que nos inspiram para este modelo de trabalho. Portanto, a minha mensagem era, e atendendo também à diversidade de oradores que temos hoje, este foco de que é importante olharmos para a área da governança alimentar e não deixar que a garantia de um acesso a uma alimentação adequada esteja apenas no vazio, em função de dinâmicas que nos fogem do alcance. Ela tem que ser, de facto, parte de uma ação pública, parte de um quadro legal, onde uma lei de bases, por exemplo, e temos lançado uma petição por uma lei de bases, onde vos convido a ler e a participar, pelo direito humano à alimentação, e outros países na Europa também estão a caminhar nesse sentido, de criar, de facto, quadros legais e de políticas públicas que nos ajudem a criar medidas concretas e coerentes para que a alimentação não seja um privilégio, mas de facto um direito de todos. Muito obrigada a todos e a todas.
Muito obrigado, doutora Sara, pela sua intervenção. Sem comentários outra vez, vou passar de imediato a palavra à doutora Isabel Júnior. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Cumprimento as pessoas todas que participam nos vários painéis, que moderam os vários painéis e que assistem a este webinar que nos convoca, que nos interpela a todos. O tema do nosso painel é Alimentar Portugal. E é um tema muito vasto e que nos merece uma reflexão, pois só este título bastaria para estarmos vários dias ou vários meses em debate na procura daquilo que é a possibilidade de garantir a alimentação a todas as pessoas, mas fazer com que todos os produtos cheguem à mesa de quem os pode consumir, independentemente da sua capacidade financeira, mas que sejam produzidos da forma mais sustentável e eficiente possível, gerando o mínimo desperdício que for possível. Aquilo que a mensagem do Secretário-Geral das Nações Unidas nos diz de forma muito concreta é que as nossas ações de hoje são o nosso futuro. E, portanto, tudo aquilo que fizemos agora, todas as decisões que forem tomadas agora, todas as nossas até decisões individuais vão contribuir para que os nossos netos, os netos de todas as pessoas que habitam o planeta ou habitarão, porque ainda há muitos que não são avós, tenham ou não a alimentação de que precisam, mas a alimentação adequada até àquilo que é as necessidades humanas, mas por outro lado o respeito pelo ambiente. E quando produzimos de uma forma demasiado intensiva, apenas com um objetivo que seja gerar mais lucros, podemos estar a esgotar todos os recursos e podemos estar a condenar o futuro. Então, quando vi esta mensagem, devo dizer que achei muito, muito interpelativa e o filme muito bom. Partilhei até com todos os bancos alimentares que compõem a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares para que partilhem com as suas equipas e que de uma forma disseminada se consiga levar mais longe este tema, que é mais vasto do que nós. Eu estou ligada aos bancos alimentares em Portugal e na Europa há muitos anos. Sou voluntária há 27 anos dos bancos alimentares, já ajudei a criar bancos alimentares em muitos países, seja da Europa, seja da África, seja até ajudei a criar o Banco Alimentar da Nova Zelândia. Então, aquilo que nos faz criar bancos alimentares é algo que é um absurdo. No fundo, os bancos alimentares, a sua missão é a luta contra o desperdício. É a luta contra o desperdício para dar de comer a quem não tem na sua mesa tudo aquilo que necessita. Ou seja, nós estamos a canalizar aquilo que sobra para poder alimentar aquilo a quem falta. E este tema acarreta consigo também uma preocupação ambiental. É que todos os desperdícios, sejam eles alimentares ou de outro tipo de produtos, são não só desperdícios do produto em si, mas também desperdícios de tudo aquilo que é usado para o produzir, do trabalho do homem e do esforço, da energia, da eletricidade, que seja, mas ainda de todos os materiais de embalagem. E quando nós desperdiçamos, por exemplo, um pão de forma embalado, não é apenas o pão, mas é o trigo também, é o esforço de produzir esse pão e é o saco de plástico que o embala. E, portanto, este tema do alimentar Portugal que nos é colocado aqui deve fazer-nos refletir na abrangência daquilo que perdemos quando não olhamos para todos os elementos
desta realidade, que é a produção alimentar. Quando lançámos o ano passado o movimento Unidos contra o Desperdício, aquilo que fizemos foi tentar congregar todos os setores do prado ao prato, portanto, desde da agricultura, à indústria agroalimentar, à logística, transportes, às cadeias de distribuição, e a todos os consumidores individuais, para que percebam que só uma destas entidades, se quiser combater o desperdício alimentar, não consegue. Apenas unidos conseguimos tornar a mensagem da luta contra o desperdício como uma causa comum. Nós hoje vivemos num tempo que é de causas. A sociedade hoje bate-se por causas, sejam elas quais forem. E esta causa do desperdício alimentar, ou da luta contra o desperdício alimentar, tem que começar primeiro por uma consciência pública de que é um absurdo económico, uma injustiça social e tem impactos ambientais incríveis, para que possamos realmente, com as nossas ações, construir aquele que é o nosso futuro, mas que é o futuro de uma humanidade que se multiplica e que tem na base da sua vida a alimentação. Então, era isto que queria deixar aqui como primeiro ponto. Muito obrigado, doutora Isabel. Eu vou agora vamos dar uma oportunidade. Houve uma série de perguntas que obviamente ficaram no ar, mas eu gostaria de dar agora a oportunidade aos participantes neste debate de colocarem questões a este painel em particular. Seguramente que alguns de vós, aliás todos nós, temos perguntas relativamente a estas questões e que poderão ser agora colocadas para os três membros deste painel responderem. Não sei como é que isso poderá ser feito, mas a componente técnica pode dar acesso a isso. Entretanto, há uma pergunta que se calhar poderia ser... Há várias perguntas que deviam ser colocadas e uma delas é até que ponto, por exemplo, esta nova estratégia do prado ao prato e o Green Deal europeu podem ser uma resposta eficaz e eu até acrescentaria se é uma resposta realista a estes diferentes desafios que foram aqui apresentados. E se nós temos, isso em Portugal em particular, temos uma expectativa de conseguir atingir essas metas de uma forma equilibrada, obviamente, e não perdendo também alguma da nossa identidade como país mediterrâneo e produtor de determinado tipo de alimentos e também, no fundo, usufruindo aquilo que se chama da dieta mediterrânica. Portanto, eu poderia começar por aqui e enquanto espero por outras questões que possam ser colocadas pelas pessoas que estão a assistir. Não sei, Nuno, talvez começar pelo Nuno, depois continuar pelos restantes membros do painel, sabendo que temos cerca de 15 minutos para fazer este debate agora. Muito bem. Dizer indo ao encontro daquilo que foi a sua questão, que a política agrícola comum é uma das políticas da União Europeia que dá resposta às expectativas da sociedade, quer em relação à questão dos alimentos, em particular em matéria da segurança e da qualidade alimentar, a questão das normas ambientais e o bem-estar animal, mas nós eu tenho que frisar que os agricultores são os primeiros guardiões do mundo natural. Isto é, são eles que cuidam dos nossos recursos naturais, do solo, da água, do ar, da biodiversidade, e em quase 50% do nosso território. E estes recursos naturais
são dos quais os agricultores dependem diretamente. Portanto, há uma atenção, uma particularidade e até mesmo uma necessidade deles os preservarem, os cuidarem, porque dependem deles também para trabalhar e dependem deles para alimentar uma população. E por muito que vejamos maus exemplos, há também excelentes exemplos no que toca à questão do cuidado do nosso território. Deixar também aqui a referência que a agricultura e a transformação alimentar e o retalho e todos os serviços relacionados com esta área garantem cerca de 44 milhões de postos de trabalho e, por outro lado, as zonas rurais da União Europeia albergam, no seu conjunto, 55% dos cidadãos. Portanto, estamos aqui a falar de um território, de uma população e de umas políticas que abrangem a grande maioria daquilo que é a população e o território europeu. Por outro lado, o setor agrícola também é convidado a contribuir para a meta da redução das emissões de efeito de estufa da economia até 2030. E a agricultura deve também intensificar a sua contribuição com objetivos ambientais. Contudo, estes compromissos não podem ser satisfeitos, por um lado, sem os agricultores e não podem ser satisfeitos só com os agricultores. Temos que ter em consideração que muitas vezes as metas são demasiado ambiciosas e os objetivos são demasiado abrangentes. E é preciso ter noção disso antes de começar a querer atingir todos os objetivos finais em termos das políticas agrícolas europeias. A nível nacional foram criadas também instrumentos e projetos e estratégias, como a Agenda de Inovação para a Agricultura 2030, denominada Terra Futura, que também pretende desenvolver um país melhor para as novas gerações, para a melhor resiliência do território e dos agentes para as alterações climáticas e por uma gestão sustentável dos recursos naturais, mas a verdade é que ainda aguardamos que toda essa estratégia possa ser colocada em prática e possa eventualmente ter os resultados desejados. O que acontece é que o setor agroalimentar enfrenta um desafio que é, por um lado, aumentar a disponibilidade total de alimentos e satisfazer a crescente procura de um cabaz diversificado por parte dos consumidores, mas, por outro lado, também tem que, simultaneamente, garantir que esses alimentos são de qualidade, são nutritivos e são sustentáveis ambientalmente, e, por outro lado, tem que cumprir metas climáticas, metas de emissão de efeito de estufa, metas de sustentabilidade ambiental, e muitas vezes é difícil conciliar todas essas metas quando temos um objetivo de alimentar a população mundial, mas depois simultaneamente temos um objetivo de cuidar do planeta e de garantir que essa alimentação, por um lado, é feita sustentável, por outro lado, não é desperdiçada. E é interessante referir que, em relação ao impacto que isto tudo pode ter, foi apresentado esta semana um estudo da Comissão Europeia sobre o impacto das estratégias do Pacto Ecológico Europeu no setor agrícola, e o estudo revelou à Comissão Europeia e do Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu que a agricultura será gravemente impactada pelas estratégias do Prado ao Prato e pela estratégia da biodiversidade. Desde logo, com quebras de produção tremendas. No caso do abastecimento de suínos, aves e carne de vaca, deverá recuar 15% comparativamente aos valores atuais. Prevê-se igualmente uma redução de produção estimada em 13% nos cereais, de 12% nas oleaginosas e de 8% nos vegetais e nas culturas permanentes. E o estudo prevê ainda uma subida geral dos preços, com destaque para a carne de porco, cujo preço de mercado deverá aumentar cerca de 40%. Dito isto, são preocupantes estes dados, ainda por cima, tendo em consideração os objetivos e as metas ambiciosas das políticas da União Europeia. Portanto, o principal desafio que nós temos entre mãos é tentar conciliar isto tudo, sabendo particularmente que são os agricultores que têm que sofrer, por um lado, o maior impacto das mesmas, por um lado, têm quase que a obrigação de produzir alimentos em condições que só na União Europeia é que são exigíveis, com todos os critérios e imposições legais, mas, por outro lado, também têm que fazer de uma forma sustentável e será um grande desafio, aliás, já era no passado,
é no futuro e continuará a ser, é no presente e continuará a ser no futuro. Os agricultores serão a peça fundamental na implementação das estratégias. Aquilo que temos de fazer em termos de políticas públicas é estarmos todos conscientes que não é fácil, mas conscientes que também não é impossível. E por isso temos um bom exemplo no painel seguinte. O engenheiro João Coimbra é um bom exemplo de como é que se pode fazer, no meu entender, uma intensificação sustentável. Ele usa muito bem o termo e sabe explicar melhor do que eu, por isso, o próximo painel, o João Coimbra certamente poderá explicar. Muito obrigado. Obrigado, Nuno. Sara, na sequência desta resposta, eu gostaria de ouvir, porque a Sara falou logo no início em justiça social relativamente, no fundo, à capacidade que temos de produzir alimentos para todos, mas será que todas as exigências que estão à volta da produção de alimentos atualmente e sobretudo na Europa permitirão atingir esse desiderato de uma justiça, que eu diria justiça alimentar para toda a população e em particular neste caso a população nacional, porque no fundo estamos em Portugal e o tema é de facto alimentar Portugal. Obrigada, Pedro, pela questão. O debate sobre a justiça social daquilo que é o sistema alimentar não surge agora, apenas com esta urgência da crise ecológica e da pressão para cumprir estas metas que o Nuno bem referiu. É já um tema de longa data, até porque esta era uma das questões que nos tinham lançado, não é? Será que um determinado tipo de produção pode conviver com outros ou tem que haver alguma exclusão? O problema é quando alguns modos de produção engolem outros, não é? Porque, por exemplo, em Portugal, e estava-se a falar da política agrícola comum, a maior parte, aliás, 10% dos produtores portugueses beneficiam da grande maioria de cerca de 80% das ajudas da política agrícola comum. Ou seja, há aqui um universo de cerca de 200 mil agricultores de várias dimensões que estão de fora deste universo e que têm sofrido também ao longo dos últimos anos de um paradigma, enfim, de uma visão de mundo que felizmente agora estamos a discutir e temos a consciência de ter que mudar, que foram ficando para trás. Por exemplo, isto traduz-se em desinvestimento no apoio técnico à produção a nível local e regional, apoio técnico fundamental para a melhoria das práticas dos produtores. E, portanto, se falamos em melhorias de práticas para se tornar mais sustentáveis por um lado, mas também para se conseguirem integrar no mercado e, portanto, preservar conhecimento. O Pedro falava sobre a cultura mediterrânica. A cultura mediterrânica não é só o produto em si, o pão e a azeitona, é também a cultura toda que está por detrás. E muitos deste grande universo de agricultores vai envelhecendo, vai morrendo e estes conhecimentos perdem-se, conhecimentos que poderiam, de alguma forma, estar preservados na prática e não apenas num livro, numa teoria, não é? E que seriam e são bastante úteis para os dias de hoje, como as variedades tradicionais que se vão perdendo, variedades essas que se vão perdendo e que estão muito mais adaptadas, na maior parte das vezes, àquilo que são as alterações climáticas, do que as duas dúzias de variedades em que a agroindústria se baseia, não é? E, portanto, o movimento de um modelo acabou por também levar à perda de investimento na preservação, na melhoria e na vitalidade de outros modelos de produção. Portanto, logo aí começamos com algumas questões de justiça social e de exigência também a um conjunto vasto de produtores nos quais temos desinvestido e que, portanto, também tem sido difícil e é hoje. Há inúmeras iniciativas em Portugal que tentam relocalizar o consumo, não é? Ligar através de compras públicas a produção local e regional ao consumo institucional coletivo, por exemplo, e esta é uma forma de criar justiça social, é uma forma de criar novamente uma rede, um mercado que integra uma diversidade grande de produtores, uma diversidade grande de variedades de produtos. E, portanto, esta exigência dos consumidores de uma diversidade pode também ser garantida se organizarmos os nossos sistemas alimentares com uma maior diversidade de atores, portanto, de produtores, de agentes económicos, e onde o consumo local é
diretamente ligado também a esta preocupação de integração de uma maior diversidade de produtores que estão muitas vezes invisibilizados também numa série de espaços e, ao mesmo tempo, havendo uma maior resiliência da produção, porque se forem só 2 grandes produtores a produzir a grande parte dos alimentos, se há algum desastre de alguma ordem, mais facilmente se quebra a cadeia, e isso viu-se com a pandemia, não é? Enquanto que se tivermos uma rede mais resiliente, mais distribuída, mais diversa de produção, a fornecer as nossas cantinas, os nossos refeitórios e os nossos supermercados, o impacto desses eventos de ruptura, não é? E imprevistos é muito menor. Portanto, isso é uma almofada. É uma almofada para aquilo que é a resiliência alimentar e segurança alimentar de todos. É uma forma também de garantir que mais alimentos diversos, frescos, nutritivos, estão disponíveis nos mercados locais. A nossa rede de mercados, até mesmo nas zonas rurais, onde muitas vezes os territórios procuram promover-se, não é? Promover o território face àquilo que são os seus produtos tradicionais, e depois vamos ao sítio visitar e não sabemos muito bem onde comprar aqueles produtos locais, não é? Portanto, essa diversificação económica também de mercados e de entrada de estímulo dos produtores a organizarem-se economicamente, que também é um grande desafio dos nossos produtores, da grande maioria dos nossos produtores, é também uma forma de garantir que há um abastecimento mais diverso, mais saudável para as populações locais, incluindo para aquelas que, ao final do mês, mesmo que trabalhem, mesmo que tenham 2 trabalhos e, portanto, não sejam pessoas que não trabalham, os subsidiodependentes, que muitas vezes é esse o argumento que trazem, não é? De facto, escolher a alimentação não podem escolher muito, não é? E, portanto, acabam por escolher os alimentos mais baratos, que normalmente são os mais processados, os mais calóricos e não necessariamente os mais saudáveis. Tanto que se virmos os dados eu já vou acabar, se virmos os dados do Sistema Nacional de Saúde, a grande incidência dos problemas de saúde associados à má alimentação estão nestes grupos, precisamente por uma questão de justiça social, uma questão de acesso a uma alimentação mais saudável. Portanto, estes 2 ingredientes, a produção e o consumo, transversalmente com uma preocupação de justiça ambiental, é possível, é preciso colocar os 2 ingredientes no mesmo prato. Obrigada. Obrigado, Sara, pela pergunta, e vou passar à Isabel para colocar uma questão que está relacionada com o que a Sara disse, embora também relacionada com toda a política mais geral, que é possível prever, por exemplo, uma redução do desperdício e uma maior distribuição dos alimentos, tendo por base esta perspectiva que a produção e a distribuição local podem melhorar todo o sistema e também, portanto, impactar nesta perspectiva de uma melhor distribuição também, melhor justiça em termos de alimentação, ou não é por aqui, ou não é só por aqui que nós vamos conseguir reduzir a questão dos desperdícios. Eu estou a pensar nisto também numa perspectiva de que, na realidade, cada vez mais, e em Portugal isso acontece, as pessoas vivem nas grandes cidades, muitas vezes afastadas das zonas de produção, e em que todo o processo intermediário de levar o alimento até às pessoas cria uma série de barreiras. Eu penso que não será tanto por aí. Eu penso que o tema da produção local e da forma como se pode aproveitar para apoiar os pequenos produtores assenta também numa noção de que estamos a jogar com pesos que são muito distintos. Nós em Portugal, por exemplo, no sistema das frutas, e o Nuno Russo saberá isso melhor que eu, no sistema das frutas temos organizações de produtores que no fundo são vários pequenos produtores que se agrupam em organizações de produtores e que todos juntos são muito mais eficientes até na distribuição, na comercialização, no transporte daquilo que produzem. E isto provoca muito menor desperdício alimentar, muito menor desperdício na agricultura. Portugal é o Estado-membro da União que tem melhor execução
do Programa Comunitário de Retiradas de Frutos e Legumes, precisamente por este sistema de organizações de produtores que foi montado já há uns anos e que permite, por um lado, beneficiar todos os agricultores, sejam independentemente da sua dimensão, uma vez que estão integrados nestas organizações, sejam pequenos, sejam grandes, e temos sistemas semelhantes para vários outros produtos, estou-me a lembrar do vinho, da azeitona, de vários outros produtos. Aqui o tema, por vezes, é um tema de escala. Muitas vezes nos telefonam e dizem: conheço um senhor que tem um pomar, que tem algumas macieiras e o senhor não vai conseguir apanhar as maçãs todas e as maçãs vão-se todas estragar. Muito bem. Quem é que apanha as maçãs? Quem é que paga o trabalho da apanha de maçãs? Este é um tema, os bancos alimentares não podem suportar o custo da apanha de maçã. Por vezes mobilizamos voluntários, escoteiros, o que seja, mas o tema que colocou, Pedro, não se resolve, o debate não é entre produção local e consumo local. Porque hoje em dia essa realidade está completamente esbatida com as grandes cadeias de distribuição. E até de um ponto de vista local, nós temos pequenas mercearias que vendem a produção local e que compram localmente, mas a dimensão é muito reduzida face àquilo que os produtores esperam obter e que precisam de obter para manter as suas explorações agrícolas independentemente da dimensão sustentáveis. E, portanto, se por um lado nós gostamos todos muito de ir a mercados locais comprar as batatas de Ferrel ou as maçãs de Alcobaça ou o que seja, se os produtores locais se limitassem a vender em pequena escala, era uma agricultura de autossubsistência. Ora, este modelo não é o modelo que permite gerar a sustentabilidade e permite gerar outro tipo de fatores que a escala permite obter. Quando pensamos que muitas vezes todos os subsídios e apoios europeus que existem, eles estão dimensionados para precisamente funcionarem quando os agricultores se unem para poderem receber e beneficiar dessa escala que podem obter se estiverem juntos. E, portanto, aqui este tema do combate ao desperdício e da forma como encaramos esta temática do alimentar Portugal é muito vasta, e foi por isso que na minha primeira intervenção eu dizia que podemos debater, graças a Deus que este painel tem vários pontos que nos vão fazer refletir, mas penso que a discussão e o debate não se vão esgotar nesta manhã e que este debate vai contribuir para que possamos refletir de uma forma muito mais aprofundada.